Um dos assuntos mais abordados aqui no nosso canal é, sem sombra de dúvida, a CPI dos atos antidemocráticos. CPI de 8 de janeiro. Enfim, estava marcado para começar ontem, terça-feira, não começou. E aí, o que a gente pode esperar dessa CPMI? Isso e muitas outras pautas serão abordadas nesse nosso editorial. O primeiro do dia. Sempre um prazer estar aqui com você, que a sua quarta-feira seja abençoada. Muito obrigado por começar o dia aqui ao nosso lado. Bora começar? Vamos lá, pessoal. Vou trazer para vocês uma matéria do estado de Minas. CPI de 8 de janeiro será instalada nesta quinta-feira. Inicialmente, a reunião da eleição da mesa diretora estava marcada para ontem, dia 23, mas foi adiada a pedido do senador Otto Alencar. Você deve ter acompanhado que o senador Esperidião Amin é o mais velho da casa. Ele pediu o direito de presidir a sessão de inauguração. E nessa sessão, ele pediu que ela acontecesse terça-feira, ontem. E aí, o senador Otto Alencar, que é aliado ao governo Lula, fez o pedido de adiamento para que comece no dia 25. Então, a regra é que quinta-feira a gente vai estar acompanhando aí o que pode ou não acontecer na CPMI dos atos antidemocráticos. Outra CPI que está rolando e que está indo com toda a força é a do MST, mas nós vamos comentar isso aqui ainda logo à frente. Ainda sobre a CPMI, uma matéria da revista Isto É foi interessante. CPMI dos atos antidemocráticos testará a resistência do governo e as narrativas da oposição. E aqui é o Raul Galhardi que fala sobre a matéria, mas tem alguns pontos que a gente precisa levantar aqui. Fatos apresentados pela oposição e argumentos de defesa do governo. Porque, na verdade, a CPI dos atos antidemocráticos, ao que tudo indica que deveria ser contra apoiadores do Bolsonaro. Ou seja, deveria ser a esquerda que queria a investigação, que queria saber o que aconteceu, para condenar e jogar a culpa em cima de quem? De apoiadores do Bolsonaro. Mas não é isso que a gente vê. Não, longe disso. É a esquerda fugindo da CPMI igual o diabo foge da cruz. E agora que não tem mais como, graças a um vídeo vazado pelo jornal CNN, porque Lula colocou todas as imagens em sigilo. Lula, presidente da República, colocou o vídeo em que o general Gonçalves Dias estava dentro do Palácio do Planalto com manifestantes. O vídeo onde tinha gente da imprensa tirando fotos e pedindo para o pessoal fazer pose. Lula escondeu isso. Um processo que era investigado pelo judiciário, pelo ministro Alexandre de Moraes. Não estaria Lula, ao colocar sigilo sobre esses documentos, interferindo na investigação? Tudo isso é muito grave. Então, até onde é só narrativa da esquerda e até onde terá coisas a se descobrir? A gente sabe, no final das contas, que a CPMI é persona non grata por parte do governo Lula e não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Pessoal, vamos lá. Podemos trai Deltan Dallagnol e não agirá para reverter a cassação de jornal. O Podemos não vai trabalhar para reverter o afastamento de Deltan Dallagnol. Ou seja, estranho, porque o Podemos contava que ficaria com a cadeira do Dallagnol. Ou seja, seria um outro suplente do Podemos que ficaria. E na verdade o jogo deu errado, ficou na cadeira um membro do PL. E o Podemos, que poderia ingressar no STF, dar apoio, suporte ao Deltan Dallagnol, resolveu não fazê-lo. Resolveu deixar como está e entregar ao Léo. Ou seja, não vamos fazer nada pelo Deltan Dallagnol. É o que traz aqui o Hora Brasília. Não sei se essa informação é correta ou não. É a informação que eu estou trazendo aqui, que foi veiculada hoje na imprensa.
Tá, mas o que a gente vê aqui? Troco seria o troco. Lembra que o Podemos, do Álvaro Dias, que foi candidato a presidente já, inclusive já fez live aqui com a gente no canal. O Álvaro Dias, ele convidou Moro, que é aliado direto de Deltan Dallagnol, para entrar como candidato a presidente pelo Podemos. E Moro traiu o Podemos. Moro saiu do Podemos, foi para a União Brasil, sem sequer informar o Álvaro Dias e o Podemos. Ou seja, eles ficaram sabendo pela imprensa. Estaria neste caso, o Podemos falando, quer saber? Não queremos mais papo com os lavajatistas, com quem participou da Lava Jato? Não sei. Mas sei que essa matéria é importante porque, sabe, eu já deixei muito claro para vocês. Essa ala que se diz direita, ela briga demais entre si. E aí é lógico que os ratos fazem a festa. É lógico que todos aqueles que querem o caos para se manter no poder vão aproveitar essas brechas. E aí, meu amigo, não tem mais o que fazer. Aí a coisa fica feia e a coisa fica complexa. É pro lado do brasileiro. Vamos lá, um assunto que está dando repercussão demais é a questão das interferências do governo Lula no IBAMA. Isso sim. O governo Lula, com seu aliado Randolfo Rodrigues, querem fazer uma obra com grande impacto ambiental na foz do Rio Amazonas. E aí, o Luiz Lima, que é deputado federal, trouxe um trecho do desespero da CNN com a esquerdista Daniela Lima, falando sobre esse assunto. Olha o que o Luiz Lima escreveu. Mesmo com provas concretas de que a ingerência do governo está prejudicando o país, o jornalismo militante passa por cima e continua defendendo o indefensável. Chega a ser engraçado a forma como que certos jornalistas perdem a compostura para dizer que o governo, que eles quer dizer o que eles digam, né? Ou seja, dizer o que eles querem. Olha só, aqui foi tão, escancarado que uma especialista deixou claro que nem o Bolsonaro, que eles falavam tanto que era contra o meio ambiente, interferiu no IBAMA para explorar petróleo lá na foz do Rio Amazonas. Assiste aqui comigo. A Petrobras ainda não forneceu todas as informações a fim de dar segurança ao órgão de que essa licença pode seguir. Estamos falando, e eu acho que a gente sempre fala de tirar a questão talvez ideológica, né, da frente, mas nesse caso é importante. Há 10 anos, uma série de empresas, incluindo a Petrobras e diversas outras estrangeiras, conseguiram licenças num leilão, conseguiram num leilão o direito de começar a prospectar na bacia do Amazonas. Foram 12 blocos. De lá para cá, isso a gente estava falando do governo Dilma. De lá para cá, o IBAMA é de Dilma, o IBAMA é de Temer, o IBAMA é de 4 anos de Jair Bolsonaro, seguiu todas essas gestões, seguiu negando as licenças para todas essas empresas, incluindo a Petrobras. Inclusive, em 2020, a Total francesa falou, olha, chega, desisti, vou embora. Então, a gente tem, passando por diversos governos, decisões de um órgão que eu reputo técnico, dizendo que não dá. E a gente não pode perder de vista que o que me parece que esse debate está tomando é um debate de levar isso para o âmbito da política, algo que deveria ser técnico. Por que a gente não está com todas as antenas ligadas numa suposta ingerência política num órgão técnico? Eu faço só a ponderação de que eu acho que é isso, houve ali uma voz dissonante e tem mais, né? Quando você opta por arquivar e falar, olha, se quiser, volta com outra proposta aqui depois. Significa que todas as etapas burocráticas já cumpridas ou iniciadas há pelo menos 10 anos terão de ser refeitas. A Petrobras... É isso aí. Ou seja, ela sintetizou tudo aqui. Lula é politiqueiro. Essa história, esse diálogo, essa fala de que era protetor do meio ambiente cai por terra a partir de então. Pessoal, já começou a CPI do MST. E essa aqui é a Thalíria Petroni, do PSOL.
E ela entrou num embate grave contra o Ricardo Salles. E olha só que interessante, esse é o ponto que eu sempre falo com vocês e muitos ainda não conseguem perceber. A Thalíria Petroni começou a fazer acusações contra o Ricardo Salles durante a CPI do MST, falando que ele tinha processos, que 70% da violência no campo é graças a ele, tem a ver com a grilagem, tem a ver com os madeireiros e tem a ver com garimpo ilegal. Aliás, com os crimes em que envolve o relator Ricardo Salles, hoje investigado na Polícia Federal. Então, o Ricardo Salles, na hora, já falou, não, peraí, eu vou processar você e vou mandar você para o Conselho de Ética. E aqui é o ponto. Kim Kataguiri, que é do MBL, um movimento que até então opositor ao bolsonarismo, ele entrou aqui e falou, não, você não vai injuriar deputados aqui. Aqui não é lugar para isso. Então Kim Kataguiri entrou em defesa do Ricardo Salles. Essa é a sintonia que deveria existir. Agora, vocês têm que entender que esqueçam o Bolsonaro, esqueçam a direita, o nome da direita, que não é hora disso. Agora, é oposição ao governo que está aí. É oposição a isso. E é isso que a direita tem que fazer. Então, esse é um ponto que eu levanto e levanto muito com vocês. Muito, muito, muito. O pessoal está reverberando muito essa aparição do Eduardo Bolsonaro e que ele foi vaiado, tá? No estádio do Corinthians. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem comigo. O jornal Antagonista diz o seguinte: calma, Itaquerão. O deputado Eduardo Bolsonaro não foi muito bem recebido ao falar durante a cerimônia de entrega de títulos e regularização fundiária no último domingo. E aqui eu vou colocar um trecho para vocês verem. Bom dia, Itaquerão! Meu pai que é palmeirense, calma. Bom dia, gente. Hoje certamente é um dia de festa. Calma, calma, é alegria. É uma satisfação falar para vocês aqui hoje. E eu tenho aqui que primeiro ressaltar duas figuras que realmente é o governador Tarcísio, o prefeito Ricardo Nunes. Por favor, prefeito. Vai se estressar, calma. Essa vitória aqui é dos governos estadual e municipal. Um bom dia a todos. Deus, pátria, família e liberdade. Pode aplaudir, pode! É isso aí, pessoal. Então, isso aí está reverberando muito nas redes sociais. Vaias é o Eduardo Bolsonaro. E ele mesmo se sentiu incomodado. Você viu que por horas ele falou, calma, pessoal, calma, pessoal. Mas o fato é que é o seguinte, hoje ainda há uma divisão muito grande, há uma ala de grandes apoiadores do Bolsonaro, e é por isso que é importante você colocar aqui o que é seu posicionamento hoje em relação ao Bolsonaro, aos filhos do Bolsonaro, porque nós temos hoje uma divisão. Tem aquela ala que ainda é apoiadora do Bolsonaro e vê no trabalho do Bolsonaro um trabalho de iniciação a uma nova visão de governo. Já tem aquela ala que ficou magoada com Bolsonaro, encara Bolsonaro como um traidor, principalmente em relação ao pessoal que foi preso no dia 8 de janeiro. Eles entendem que Bolsonaro acovardou ao sair do Brasil, que não deveria ter abandonado as pessoas, e tem aquela ala que é de oposição total ao Bolsonaro. E a gente vai fazer essa enquete aqui agora. Você apoiaria Bolsonaro? Você acha que concorda com o pessoal que vaiou o Eduardo Bolsonaro, ou você tem uma visão de que está equivocado, você é totalmente contra Bolsonaro? Lembrando a vocês que, apesar dos pesares, eu tenho uma visão própria de tudo isso. Eu tenho uma visão de que, se for para mim apoiar hoje, é Tarcísio de Freitas, é Romeu Zema, esses nomes têm uma estrutura com potencial de vitória gigantesco, e é o nome que põe medo na esquerda. Mas esse é o meu posicionamento. Não quer dizer que eu estou certo em tudo. Eu quero ouvir o seu posicionamento. Coloca no comentário aí que eu queria ver o seu posicionamento acerca disso ainda. Por fim, mas não menos importante,
Vamos lá. Tem mais uma matéria aqui sobre o Lula, tá? Da Pleno News. Lula volta a defender moeda única entre Brasil e Argentina. E nessa fala do Lula que o Pleno News traz, o Lula volta a atacar o dólar. Vamos lá. Teve o caso do G7 em relação ao Zelensky. Lá, Lula criticou e muito a atuação das grandes potências do próprio G7, dos Estados Unidos e da União Europeia. Passou briga com essa turma. Depois Biden fez um discurso onde ele falava que tinha que partir para cima da Rússia. Lula rebateu e subiu o tom com Biden, falou que não é esse o caminho, não era para fazer isso, não é esse o caminho. E agora, ao chegar ao Brasil, Lula em um discurso, um dos primeiros discursos, ainda lá, né, fala que está na hora de deixar o dólar para trás, que não é a moeda que nós temos, e que o BRICS, China, Xi Jinping, deveria ter uma moeda própria. Ou seja, Lula, como um estadista, é péssimo. Como alguém que diz que vai entrar no plano internacional e trazer a notoriedade para o Brasil, eu admito, ele está trazendo notoriedade para o Brasil, mas a pior o possível. Como alguém que não sabe nem o que quer. Como alguém que ora critica a Rússia, ora está do lado da Rússia, ora quer falar com a Zelensky, ora corre do Zelensky, enfim. Esse é o grande estadista que a turminha esperou que vinha. Pois é, o Amoedo, que fez o L 3 vezes, viu? 3 vezes. Por quê? Porque ele foi criticado e ele falou, eu vou votar no Lula. Depois foi criticado de novo, ele falou, não, eu continuo falando que eu vou votar no Lula. Da terceira vez, depois que o Lula já tinha ganhado, ele fez uma crítica, não, mas eu não arrependo de votar no Lula. Agora, por último, ele falou, não, agora eu arrependo, eu vejo que Lula está envergonhando o Brasil. Enfim, este é o grande estadista? Pois é, tem gente aí até que fez o L que está arrependido sobre isso, tá bom? Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do vídeo, é sempre um prazer estar com você aqui. Queria seu comentário. A gente às vezes trata de assuntos polêmicos aqui, como por exemplo, do apoio ao ex-presidente Bolsonaro. É um assunto que divide paixões e opiniões. E a sua? Coloca aí para mim, tá? Tem críticas, tem elogio ao que eu falei, coloca no seu comentário que é importante, tá? E em relação ao Tarcísio, vocês sabem que eu declaro apoio abertamente a Tarcísio Zema. Inclusive, eu acho que Bolsonaro não deveria vir candidato, porque eles vão usar as mesmas armas, a imprensa vai usar as mesmas armas em relação ao Bolsonaro. Então eu tenho uma visão de que Tarcísio seria menos atacado e uma coalizão muito maior em torno de Tarcísio aconteceria. Por que eu falo isso? E por que eu só quero que você me ouça aqui? Vamos lá. Se Bolsonaro vem candidato, nomes opositores a Bolsonaro continuarão na oposição. Eu falo o MBL. Não se enganem, MBL é um nome forte, tá? Ainda tem força política muito grande. Aí, além do MBL, vem para a rua. Tem pautas, vamos lá, tem mídias, como por exemplo o Antagonista, que buscavam a terceira via. Então tinha todo um grupo que buscavam a terceira via. E aí essa terceira via, meu amigo, não vem para Bolsonaro. Você sabe disso. Para fazer alguém mudar de opinião assim, é dificílimo. Mas essa terceira via, essas pessoas que em 2022 buscavam a terceira via, apostam em Tarcísio. Ah, mas ele vem do bolsonarismo. Não é o Bolsonaro. Vai conseguir a coalizão da terceira via. Esse é meu ponto de visão. Coloca no seu comentário que eu quero saber se você concorda comigo, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.